Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ler o finalzinho do capítulo 12, versículos 8 a 14. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, versículos 8 a 14. Nós tivemos uma série que se encerrou nesse mês de dezembro, uma série intitulada Nada Faz Sentido. E nós deixamos nessa série o último texto para hoje, para o dia da virada do ano. Então hoje nós vamos ler Eclesiastes 12, 8 a 14, e vamos finalizar essa série que durou 2 meses ou 3 meses, adentrou o mês de dezembro. Desde o mês de outubro nós estávamos estudando esse livro maravilhoso, o livro de Eclesiastes. E hoje o tema da série é o essencial. E vocês vão ver o que é de fato essencial para a nossa vida. E isso é muito propício, porque nós estamos adentrando um novo ano. E a pergunta é, o que é essencial? Mas vamos ler primeiro o texto, daqui a pouquinho nós vamos meditar nessas considerações. Eu trouxe também o texto nos slides, mas eu sempre peço que você deixe a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar posteriormente a meditação nos pontos que nós veremos nesse texto. O texto diz o seguinte: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença e clamamos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, que nós possamos compreender esta verdade e levar essa verdade para este novo ano que se inicia em nome de Jesus. Amém. Bom, as perguntas que irão nos motivar hoje são as seguintes: há algo de essencial neste mundo que tudo é vaidade? Nós temos aprendido que a reflexão do pregador, ao olhar para este mundo de uma perspectiva terrena e humana, ele vê que tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo é sopro. Então a pergunta é: há algo deste mundo que tudo é vaidade, há algo de essencial? Vocês compreendem o que eu quero dizer como essencial? Essencial não é algo importante. Essencial é aquilo que não pode retirar. Se perder, o próprio homem perde a sua natureza, a sua razão de existência, o seu sentido de vida. Então, o que eu estou querendo dizer aqui não é meramente algo que é importante. Há muitas coisas que são importantes nas nossas vidas. Muitas coisas que são importantes, mas não são essenciais. E nós cristãos, então, precisamos olhar para este mundo sem sentido, esse mundo também em que muitas coisas se tornam necessidades, sendo fúteis, e perguntar: o que é de fato essencial? O que eu devo me preocupar? Aonde eu devo colocar o meu coração? Vocês estão entendendo a pergunta? Eu não estou dizendo meramente algo que é importante. Você pode ter, não, mas isso é importante para mim. Eu estou querendo mostrar aquilo que é essencial. E claro, isso numa perspectiva divina. Hoje nós vamos ver a palavra de Deus, o que a palavra diz que é de fato essencial. Então, eu disse que são perguntas, então algumas perguntas mais para a gente tentar compreender o que eu quero mostrar aos irmãos nessa noite. Neste mundo que parece que nada faz sentido, existe algum sentido essencial para a vida? Ou como não desperdiçar a nossa vida, que é como sopro?
que é como vapor, o termo vaidade significa isso, sopro, vapor. Então, como não desperdiçar a nossa vida, que é como um sopro, como coisas fúteis e inúteis? E então, o que é essencial? O que é essencial? É exatamente isso que nós vamos responder hoje, ok? Bom, vamos só relembrar um pouquinho aí o contexto deste livro. Nós iniciamos no versículo 8, um versículo que nós já havíamos lido na exposição anterior de Eclesiastes, que fizemos no segundo domingo de dezembro, e esse texto diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E eu já expliquei aos irmãos e já mencionei isso na introdução, que vaidade, o termo hebraico para vaidade significa vapor, sopro, vazio, algo que é fútil, algo que é inútil, algo que é sem sentido. E por isso que a NVI, que é uma nova tradução das Escrituras Sagradas, traduz da seguinte forma: tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. O versículo 8, esse mesmo versículo que na nossa versão diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que eu quero que vocês notem e que fique claro a todos vocês é que há aqui uma moldura no livro. Eclesiastes, ele inicia com essa passagem, ou inicia com essas palavras: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, e ele finaliza com essas mesmas palavras. Então, o livro todo quer nos mostrar essa vida na perspectiva humana. E agora, o que vem a seguir dessa moldura é o que ficou para fora, é o que ficou para além do sol. Sempre ele fala: debaixo do sol tudo é vaidade. Agora, o que está para além do sol? É os versículos que nós lemos, ou são os versículos que nós lemos, versículos 9 a 14. O que vem a seguir é a conclusão do pregador. E nessa conclusão ele nos mostra o que é essencial. Então preste bastante atenção. Eu sei que às vezes a gente não estava acostumado com as crianças no momento do culto, as crianças saíam para o seu momento especial, então às vezes com as crianças a gente divaga um pouquinho, olha, uma criança ou outra chama atenção, mas não perca a atenção, tá bom? E ensina também os seus filhos a prestarem atenção neste momento de culto, porque isso é culto ao Senhor. Isso também tem a ver com o que nós vamos falar agorinha. Então, o primeiro ponto do que é essencial está aí nos versículos 9 a 12, e eu coloquei aqui de uma maneira imperativa, para que fique mais fácil nós aplicarmos a nós, que é este daqui: renda-se ao único pastor. Isso é essencial, renda-se ao único pastor. O que é essencial para 2021 e para toda a minha vida? Viver uma vida rendida ao único pastor. Pastor, onde está isso? Vamos ver. Aqui nós temos, em primeiro lugar, as palavras finais do pregador quanto à sua obra. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Ele está contando aqui a sua experiência, algo que ele já fez lá no capítulo 2. Nós já vimos isso lá no capítulo 2. Ele já expôs a sua experiência, que ele analisou, que ele pensou, que ele olhou toda a sabedoria e as experiências humanas. Então ele está falando: eu esquadrinhei todo o conhecimento, eu atentei todos os conhecimentos, e eu escrevi muitos provérbios. Por isso nós cremos que o pregador é Salomão, aquele também que escreveu a grande maioria do livro de provérbios, que nós temos aqui também nas Escrituras Sagradas. E no versículo 10, então, o pregador continua contando a sua experiência, dizendo: procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras de verdade. Então, ele buscou palavras agradáveis para transmitir da melhor forma o seu ensino, a sua sabedoria, mas ele sempre buscou falar a verdade com retidão. E de fato, aquilo que nós temos aqui no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, é a palavra de Deus. O pregador foi inspirado por Deus, e por isso é verdade, e por isso é uma palavra reta, é uma palavra que não há erro, é uma palavra inerrante, é uma palavra fiel
fidedigna que nós podemos confiar. Vamos pular o versículo 11 por enquanto. Então no versículo 12 ele conclui a sua experiência de escrever e de estudar, e ele fala: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Então, mais uma vez, a conclusão que o muito estudar, o muito conhecimento, a muita sabedoria traz enfado. Isso também ele havia mencionado lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, aqui novamente, ele enfatiza que o muito estudar, o muito escrever, não há limites para escrever livros. E se vocês pesquisarem um pouquinho dos livros que estão sendo lançados ano após ano, vocês vão ver o quanto de livros, alguns bons, cristãos, como tem aumentado livros cristãos na nossa época. Boas editoras têm publicado aí muitos bons livros e alguns muito ruins, livros que não são dignos nem de olhar para ele, porque o seu conteúdo é tosco, é tolo, às vezes herético, às vezes conduz a pessoa para o caminho da perdição. Então, não há limite para escrever livros, não há limite do conhecimento. Nós vemos doutorados, pós-doutorados e por aí vai. Se você trilhar esse caminho do conhecimento, você vai ficar entristecido. É ou não é? Eu sempre tenho acompanhado muitos amigos no âmbito da faculdade, no âmbito da universidade, amigos que têm trilhado mestrado, doutorado, e eu vejo que quanto mais o conhecimento vem, mais a tristeza, mais o enfado também vem. E por isso é uma luta constante. Claro que não estou dizendo que não é certo buscar o conhecimento, e também este não é o propósito de Salomão. Mas o propósito dele é o seguinte: olha, o conhecimento é algo que você nunca vai ser saciado por ele. Então existe algo que é essencial. O conhecimento é importante. Lembra aquela diferença? Mas o que é essencial? Versículo 11. Olhem aí comigo, versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, conectadas, juntas, que estão no mesmo papel ou no mesmo livro, essas sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Aqui nós temos um único pastor que tem as suas palavras como aguilhões, e as sentenças que ele compôs, quando juntadas, são como pregos bem fixados. Olha que coisa maravilhosa, olha que texto maravilhoso. Vamos tentar entender isso daqui. Primeiro, entender essa expressão único pastor. A grande maioria das traduções das Escrituras Sagradas traz o termo pastor em maiúsculo. Por quê? Porque a ideia aqui é que não é o pregador este pastor, mas é um outro pastor, um pastor divino, um pastor soberano. E é interessante porque essa expressão único pastor ou um só pastor aparece nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento apenas mais 2 vezes. Uma é aqui em Eclesiastes e 2 vezes no livro de Ezequiel. Ezequiel 34, 23 a 24 e Ezequiel 37, 24 a 25. Olha só que interessante, as 2 vezes que aparecem lá em Ezequiel se referem a Jesus Cristo. É uma profecia sobre o nosso Senhor Jesus. Olha só, Ezequiel 34, 23 a 24. Eu vou ler para os irmãos. Suscitarei para elas um só pastor, um único pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Agora, uma coisa que você precisa entender é que Ezequiel foi escrito muito tempo depois de Davi já ter morrido. Então, como servo Davi vai ser esse pastor? Logicamente está falando da sua semente, do seu descendente, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que será como pastor. Ele irá apacentar o seu povo. Olha que coisa maravilhosa. E nós vimos em um dos sermões dessa série de Natal, aquele sermão que eu falei sobre o nascimento do rei pastor, uma profecia que o nosso Senhor Jesus Cristo é o pastor, aquele que guiará, que apacentará o seu povo, que guiará por um caminho de paz. É esse Senhor. O versículo 24 de Ezequiel 34 é muito bonito porque tem uma expressão da aliança. Eu lhe serei por Deus.
Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Eu sou o seu Deus e você é o meu povo, a minha noiva. Isso é aliança, isso é casamento, isso é um relacionamento de aliança com o Senhor. E nós sabemos que Jesus veio firmar a nova aliança. Igualmente, Ezequiel 37, vou ler só o versículo 24. Olha o que diz: o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor. Quem é esse pastor? Jesus. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Observe a consequência do pastoreio de Jesus. Se você é pastoreado por Jesus, o que você vai fazer? Andar nos juízos, guardar os estatutos e observar a lei e a palavra e os mandamentos do Senhor. Essa é a mesma conclusão que Salomão vai chegar aqui. E Salomão diz que o pastor traz palavras sábias. Agora, o que é o aguilhão? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Já escutaram essa palavra em algum lugar? Aqueles que são da roça sabem o que é um aguilhão. O aguilhão é aquele instrumento que é utilizado para tocar o boi. É aquela vara que tem um instrumento cortante, pontiagudo na ponta, que você usa para tocar o boi. Você aperta no boi para o boi ir para um lugar ou para outro lugar. Isto é o aguilhão. Hoje existem esses tocadores até elétricos. Você dá choque no boi e o boi vai. E por aí vai. Mas o aguilhão então era esse instrumento utilizado para tocar um animal. E o texto diz, no versículo 11 que nós lemos, que as palavras dos sábios são como aguilhões. Ou seja, a sabedoria, a palavra do sábio, é aquilo que conduz, que guia as pessoas como um aguilhão. As ovelhas, os bois, aqueles que precisam ser guiados no caminho certo e que são bois bravos, que querem ir para o seu próprio caminho. Então a palavra é como um aguilhão pronto para conduzir no caminho correto. E tem uma cena maravilhosa no Novo Testamento, em Atos 26, 14 e também em Atos 9, que é a conversão de Paulo. Vocês conhecem essa narrativa da conversão de Paulo? E nessa narrativa da conversão de Paulo, Jesus disse: duro é para ti recalcitrar, resistir, não ceder contra os aguilhões. Uau! Jesus está dizendo para Paulo: Paulo, não resista o meu aguilhão. Paulo, não resista o meu aguilhão. Eu estou te conduzindo. Se você resistir, você vai sentir dor. Não resista. Não tente não ceder. Se entregue àquilo que eu estou fazendo. Se converta. Então, por isso que este ponto é: renda ao único pastor. Esse único pastor, as suas palavras são como aguilhões. Ele está pronto para nos conduzir. Muitas vezes nós queremos resistir. Nós queremos dizer: não, mas eu sou mais sábio. Não, mas isso que o Senhor está dizendo não dá para mim. Isso era para aquela época. E o Senhor fala em sua palavra e nós não obedecemos. Então o Senhor está nos dizendo: não resista. Ceda aos aguilhões. Ceda a minha condução. Amém? É isso que está acontecendo aqui, é isso que Jesus fala a Paulo e é isso que ele nos fala. E agora, logicamente, nós podemos aplicar que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, como ele diz em João 10, ele dá a vida pelas ovelhas. Em Hebreus 13, 20 é dito que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Jesus é o bom pastor e é o grande pastor. Ele é o único e verdadeiro pastor. Quem somos nós? Nós que trabalhamos pastoreando a igreja do Senhor. Nós somos instrumentos dele, mas ele é o pastor. Ele é o Senhor da igreja. Igreja na qual o pastor se faz dono dela, está errado. O dono da igreja é Jesus. Ele não é apenas o dono, mas ele é o pastor. É ele que conduz. E às vezes ele conduz com aguilhão. Por isso nós precisamos nos render. O que você precisa render a Jesus?
O que você está lendo na palavra e você está, que nem Paulo, como um boi bravo, resistindo e não cedendo, não se entregando, não mudando a sua atitude? Renda-se a um único pastor. Aleluia. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, o que é essencial é nós termos uma vida rendida ao nosso pastor. E em segundo lugar, o que é essencial é o temor a Deus e o guardar os seus mandamentos. Mais uma vez, de maneira imperativa, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Aonde está isso? Na suma, na conclusão, nos últimos versículos. Eclesiastes termina dessa forma: de tudo o que se tem ouvido, de todo esse livro de Eclesiastes, de todo o livro de Provérbios, de todos os livros que foram escritos no mundo, que não há limite para fazer livros, de tudo o que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A conclusão é: de tudo que se tem ouvido, nós precisamos temer e guardar. Temer ao Senhor. O temor do Senhor não é ter medo do Senhor, um medo que faz nós fugirmos da sua presença. Isso aconteceu após a queda. Quando Adão pecou, ele teve medo e se escondeu. Aquilo é medo. O temor é aquilo que viria antes. O temor é aquilo que faria Adão e Eva não pecarem contra o Senhor. É um respeito pela sua glória. O temor é o amor ao Senhor acima de todas as coisas. E os textos que eu vou ler aqui, esses textos que aparecem a expressão temer e guardar os mandamentos, deixam claro que o temor ao Senhor tem a ver com amor, tem a ver com o grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Observe, em Deuteronômio 13:4, na lei mosaica nós temos: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, e ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Em João 14:15, Jesus, refletindo o temor e o guardar o Senhor, o guardar os mandamentos do Senhor, Jesus diz o seguinte: olha só, um texto que nós cristãos muitas vezes nos perdemos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meus irmãos, há muitos cristãos que dizem que no Novo Testamento nós não devemos seguir mandamento nenhum, lei nenhuma, porque agora o que vigora é a lei da liberdade ou a lei do amor. Olha, meus irmãos, Jesus nunca nos ensinou a libertinagem. Ele não foi um antinomista que era contra a lei do Senhor, de maneira alguma. Então nós precisamos tomar cuidado de cairmos nesses erros perigosos da fé cristã. Sim, o evangelho da graça é maravilhoso. Nós vimos agorinha o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que nós precisamos nos render a ele, que ele usa o aguilhão para nos levar ao caminho certo, mas ele é um pastor amoroso, sim. Mas Jesus deixa claro: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então isso, claro, não é a razão de nós sermos amados pelo Senhor. Nós não somos amados pelas nossas obras, mas isto é a evidência de que nós o amamos e somos salvos por Ele. Se vocês me amam, a evidência que vocês vão dar é que vocês vão guardar os meus mandamentos. Por isso, a árvore se conhece pelo fruto. Se o fruto é mau, então a árvore é má. E muitos se enganam com isso. Muitos estão achando: mas tudo é graça, Deus perdoa, né? Eu posso fazer o que eu quiser. E vive uma vida libertina, sem obedecer os mandamentos do Senhor, sem temor de sua santidade. E esse é um problema muito sério. De igual forma, em 1 João capítulo 5:3, João, o mesmo que escreveu o Evangelho, escreveu as palavras de Jesus, agora refletindo as palavras de Jesus, ele diz: porque este é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Lembre-se, a ligação de temor com amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o que é o amor a Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. João ainda conclui dizendo: não são penosos.
Então guarde. Se você ama a Deus, e você diz que ama a Deus acima de todas as coisas, você tem que guardar. É uma consequência. E isso não de uma maneira penosa, como mera obrigatoriedade. É por temor, é por amor, é por gratidão. É porque Ele é o nosso Senhor. Aqui em Eclesiastes, Salomão nos dá 2 motivos. O primeiro motivo é um motivo bem tranquilo. Ele diz, porque isto é o dever de todo homem. Esse termo aqui, dever, também pode ser traduzido como isto é essencial para todo homem. E por isso que o tema dessa noite é o que é essencial. Então o que é essencial? É o temor ao Senhor. Então este é o dever de todo homem, isto é essencial a todos. É essencial a cada um de nós temer ao Senhor. E por quê, pastor? Pelo simples fato dele ser Deus. Nós já falamos isso várias vezes e eu quero repetir aos irmãos. Deus deve ser adorado, Deus deve ser temido, Deus deve ser honrado. Prestando atenção, meus irmãos, Deus deve ser honrado pelo simples fato dele ser Deus. Se ele não fizesse nada para nós, o simples fato dele ser Deus, Criador dos céus e da terra, uma criatura superior a nós, infinitamente, eternamente superior, que nos criou, ele deve ser respeitado, adorado. O simples fato dele ser Deus. Nós, homens, humanos, nós fazemos isso a outros homens, aqueles que têm a realeza no sangue. Normalmente nós respeitamos, mesmo nós que vivemos num país presidencialista, mesmo nós que não temos reis e rainhas no Brasil, mas nós olhamos para as realezas de outros países, como a família real britânica, e falamos, uau, não é? Tem um certo respeito. Ninguém iria ir diante da rainha da Inglaterra de um jeito sem respeito, sem zelo, chulo, não é verdade? Quem dirá diante do nosso Senhor que não é a nossa semelhança, é nós que somos a semelhança dele, que não é uma criatura, mas o Criador eterno e imutável. Então, isto é o dever de todo homem, isto é essencial. Quando o homem perde isso na queda, até a sua natureza muda. Vocês já pensaram? Natureza pecaminosa. Se a natureza mudou, mudou o homem. Ele deixou de ser o que ele foi criado. Se a sua natureza mudar, você muda totalmente o que você é. Porque ele perdeu o que é essencial na sua criação. Deus, o seu relacionamento com Deus, o temor ao Senhor. E aí ele se tornou pecador, destruindo tudo que coloca a mão. Destruindo tudo que coloca a mão. Agora, um segundo motivo, e esse não é um motivo muito doce. O primeiro é lógico, se Deus é o Criador, é dever de todo homem temer. Agora, nós precisamos também temer e guardar os seus mandamentos, por quê? Porque Deus há de trazer juízo, há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, inclusive as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos, mais uma vez, eu quero dizer que temor não é medo. João, o próprio João que diz para nós que nós devemos amar, demonstrar o nosso amor por Deus, guardando os seus mandamentos. João diz que o perfeito amor lança fora o medo. O autor de Hebreus diz que tendo livre acesso à presença de Deus pelo sangue, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus fez através do seu sangue, através do seu corpo, que era o véu que foi rompido por nós, nós devemos nos aproximar com ousadia ao trono da graça, com intrepidez, com coragem, claro que não com falta de respeito. Então, temor não é medo.
Claro que quando nós lemos isso daqui, Deus vai trazer a juízo todas as obras. Paulo reflete isso dizendo que importa que todos nós, lá em 2 Coríntios 5,10, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essas coisas às vezes trazem ao nosso coração um desespero, porque nós sabemos que somos pecadores. E se alguém diz que não tem cometido pecado, é mentiroso, está fazendo Deus de mentiroso, e a verdade não está nele. Todos aqueles que realmente conheceram a sua realidade sabem que são pecadores, e ai de nós comparecer diante daquele que é o justo juiz. Contudo, nós que temos Cristo Jesus, nós não temos medo, nós tememos, mas não temos medo, porque Jesus nos deu livre acesso, porque Jesus foi o nosso substituto. O Danilo começou hoje esse culto especial de Ano Novo dizendo que se você se acha digno de estar na presença de Deus, você está errado. E eu digo, sim, você está errado se você se acha digno por sua própria conta, por seus próprios méritos, por sua própria força, por sua própria santidade. Olha, meus irmãos, se eu me achasse digno de estar pregando a vocês porque eu tenho uma vida de santidade, eu não estaria aqui de maneira alguma. Não é por méritos, não é porque agora essa semana eu consegui não pecar, então eu estou feliz e eu vou adorar, eu vou participar da ceia do Senhor porque eu não pequei. Se você não pecou essa semana e vai participar da ceia do Senhor só porque você não pecou, me dá seu nome que eu vou mandar para o Papa para ele te beatificar. Tem que se tornar santo mesmo. Meus irmãos, nós somos pecadores. Não há nenhum justo sequer. Não há quem busque a Deus. Então, como nós nos tornamos dignos para estarmos diante dele? Através de Cristo. E não tenha dúvida, através de Cristo, sim, você é digno. Digno de estar na presença do Senhor. E o temor do Senhor, então, é esse respeito e esse zelo por meio ou por aquele que irá julgar todas as coisas. Observe que é assim que Eclesiastes termina o seu livro. E por quê, pastor? Por que que Salomão termina o livro de Eclesiastes dessa forma? Por que ele termina com o juízo do Senhor? Porque se não houver juízo, se Deus não julgar as obras dos homens, de fato o mundo não faz sentido. Porque nós vemos calamidades, nós vemos injustiças, nós vemos a corrupção, o pecado do homem, como eu já disse, em tudo que o homem toca, ele corrompe, ele destrói, roubos e por aí vai, violência, assassinatos. Nós vemos um país inteiro comemorando, festejando o aborto, o assassinato de crianças inocentes, de nascituros, que são vidas humanas, sim. E tudo isso, o Senhor vai trazer a juízo. Se Ele não é o Deus que julga, então de fato esse mundo não faz sentido. Eu trouxe uma citação aqui, só para nós refletirmos, de um personagem de uma peça chamada Depois da Queda, de 1964-65, de Arthur Miller, e o personagem se chama Quentin. E ele diz o seguinte: se não houver Deus, não há juiz. Se não houver juiz, não haverá juízo final. E se não houver juízo final, a vida não tem sentido. Nada importa. Nada importa. Quentin é um personagem que viu várias coisas acontecendo no mundo. Uma delas foi o Holocausto. Eu estou falando da personagem Quentin, da peça de Arthur Miller. Então, viu o Holocausto judeu. Aquelas vidas judias sendo sacrificadas por causa da ganância, por causa da eugenia, por causa do coração corrupto do homem. E ele diz isso: se não houver Deus, não há juízo. Se não houver juízo, não haverá juízo final. E se não haver juízo final, a vida não tem sentido. Nada importa. Então por isso que Salomão termina dessa forma: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de julgar. Isso é um sentido para nós. Amém? Bom, eu quero concluir agora trazendo
o temor do Senhor na prática. Eu vou trazer alguns textos, algumas citações do Novo Testamento, e à medida que nós formos lendo essas citações, eu vou fazer algumas aplicações práticas com base no contexto dessas aplicações, que falam sobre o temor de Deus. É interessante porque muitas vezes a gente pensa que temor a Deus, guardar os mandamentos, obediência é algo que ficou no Antigo Testamento. Já falei sobre essa mentira, essa falácia. E agora eu vou mostrar alguns textos, são 4 textos que nós vamos ver no Novo Testamento, que claramente fala sobre santidade, sobre abandono de pecado, sobre obediência e sobre o temor do Senhor. O primeiro texto é esse texto de 2 Coríntios capítulo 7. Preste bastante atenção. Agora, essa parte prática eu gostaria que os irmãos se atentassem bem, para que ficasse no coração e para que te ajudasse no início desse novo ano. Então preste bastante atenção. Olha o que diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, as promessas da salvação em Cristo Jesus, purifiquemo-nos de toda impureza. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Paulo, ele nos exorta a nos purificar das impurezas. E impureza aqui nesse contexto de 2 Coríntios 7 é o contexto de relação promíscua. Sempre impurezas, imundícias nas escrituras sagradas, no Novo Testamento, fala sobre relações sexuais ilícitas. Então ele está dizendo, se purifiquem dessas impurezas, se purifiquem. Por quê? Porque o Senhor nos fez promessas de vida eterna. O que Ele está dizendo aqui é, prestem atenção, vocês têm o ouro, vocês têm o diamante, vocês têm a preciosidade que é a vida eterna. Para que ficar buscando impurezas, lascívias, promiscuidade? Cresça em santidade. Cresça em santidade em temor. Olha, meus irmãos, eu vejo os cristãos modernos brincando com as questões relacionadas a sexo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não mudou nada. Desde a época que Paulo escreveu, desde a época da nossa infância, em toda a cristandade, as questões relacionadas a impurezas sexuais são as mesmas coisas. É errado o adultério, é errado a fornicação, é errado a pornografia, todas essas coisas são erradas. E nós precisamos lutar contra isso. Não é porque você tem mais de 40, de 50 anos que você pode fazer sexo fora do casamento. Isto é errado e pecado, e se não se arrepender e confessar ao Senhor, vai para o inferno. Todo pecado não confessado. Então tome cuidado com esse mundo moderno em que nós vivemos. Tema ao Senhor, fuja da impureza, se purifique de todas as impurezas. É interessante que o termo purificar aqui é um termo cultico. A purificação era feita por meio pelo sacerdote para cultuar ao Senhor no Antigo Testamento. Uau! Olha o aguilhão do pastor. Jesus é o nosso pastor e ele está com seu aguilhão dizendo, não faça isso, fuja disso. Purifique-se de toda a impureza, se aperfeiçoe na santidade e no temor a Deus. Meus irmãos, a maravilhosa notícia da graça é que Deus nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Que Deus nos transforma. Então renda-se ao pastor e obedeça aos seus mandamentos. Quando Paulo e os apóstolos resolveram falar algumas coisas que as igrejas deveriam seguir, notem, as coisas que eles proibiram às igrejas. Eles disseram, olha, vocês não precisam se circuncidar, esquecem isso, isso é rito do judaísmo, mas 2 coisas vocês precisam fazer. E as 2 coisas são as seguintes: se abstenham das relações sexuais ilícitas. É a primeira coisa. E a segunda, comer carnes sacrificadas a ídolos ou carne sufocada com sangue. As 2 coisas, idolatria e imoralidade. Tome cuidado. Purifiquemo-nos de toda impureza. Em Efésios 2:21 é dito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é outro texto maravilhoso.
Porque esse texto está no contexto de relacionamento com o próximo. E principalmente de relacionamento familiar. Porque o que vem logo em seguida é a relação entre marido e mulher. É a relação entre filho e pai, pai e filho. E a relação entre servo e senhor. Naquela época o servo morava dentro da casa. Então também fazia parte da família. Era como se fosse um mordomo. Claro, era servo, era escravo. Mas como se fosse um mordomo. A relação mais próxima que nós temos hoje. E o texto diz: sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitai uns aos outros no temor de Cristo. O temor deve nos fazer a sujeição, deve nos levar à sujeição. O temor deve quebrar o nosso orgulho. Tem muita gente não querendo servir o próximo, porque se acha melhor do que o outro. Tem muitas pessoas que dentro da família vivem em guerra, em disputa. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Hebreus 12, 28 nos diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Olha que maravilhoso, sempre você tem um aspecto grandioso da graça. Nós recebemos o quê? Um reino inabalável. Lá em 2 Coríntios 7:1, o que nós recebemos? As promessas de Deus. Então, recebendo esse reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Como você tem servido a Deus? O seu serviço é com reverência e com santo temor? Você sabe diante de quem você está? Você sabe quem você está servindo? Você está servindo com dedicação e responsabilidade? Ou você está procrastinando o serviço do Senhor? Você está deixando o pior para o Senhor? Você está fazendo as coisas chulas? Aquela expressão feia que nós temos, nas coxas. É isso que você está fazendo? A obra do Senhor nas coxas. Lá no Antigo Testamento nós temos uma palavra dura que diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Olha, meus irmãos, não mudou nada. Nós precisamos tomar cuidado, porque se nós fazemos relaxadamente, estamos atraindo maldição para as nossas vidas, para a nossa família. Agora, se nós entendemos que recebemos esse reino inabalável gratuitamente, aí nós vamos fazer de maneira agradável. Entenda que é graça. Eu não estou aqui num tom legalista. Não quero que você saia daqui com um peso, achando que você vai conseguir fazer isso nas suas próprias forças. É só mediante esse reino, é só mediante essa graça. E nós podemos dar a Cristo uma parcela daquilo que Ele nos deu. E Ele se deu 100% para nós. Então, com reverência e santo temor, sabendo diante de quem você está. E o último texto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, e nós invocamos como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Olha só, meus irmãos, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uau! Nós estamos invocando a Deus, domingo após domingo. Nós vamos invocá-lo neste novo ano. Estamos invocando no último dia do ano de 2020. E Ele é o nosso Pai. E Ele é também aquele que julga a todos. E não faz acepção de pessoas. Nós vimos isso. Ele é o juiz que vai julgar inclusive aquilo que está escondido. Aquilo que não é revelado. Aquilo que nós achamos que não vai ser julgado, porque escondemos bem. Por isso nós precisamos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Peregrinação aqui deste mundo. Nós precisamos viver de forma santa aqui. Lembrem-se que Pedro está num contexto em que os cristãos estavam sendo difamados. E Pedro diz: não revidem. Sejam submissos às autoridades. Continuem fazendo bem. Não revidem. Deixe eles falarem mal. Deixe eles falarem que vocês são rebeldes. Não revidem. Continuem procedendo de maneira santa, dando bom exemplo.
as pessoas que estão ao nosso redor. Como é o exemplo que você dá? Como está sendo o testemunho que você dá ao mundo? É com temor? É com reverência? Olha, meus irmãos, o essencial: renda-se ao pastor, tema-o e guarde os seus mandamentos. O pastor está com aguilhão. Resistir o aguilhão é dura coisa. Você vai se machucar, ele vai te espetar. Então renda-se ao pastor, tema-o, guarde os mandamentos. João disse: não é penoso. Curva sua cabeça e vamos orar.